um hábito muito bom, é um vício, né? Tá? Então, aí vem, muitas vezes, aquele sentimento de culpa, né? Sentimento de culpa, de repressão. Por quê? Porque a gente sabe o que é certo e ainda não está conseguindo fazer. Por quê? Porque não há o esforço e a vontade suficiente para tanto, né? Aí vem essa pergunta, né, que a gente já falou lá em cima. Como não julgar diante de todas essas questões colocadas, né? O nosso hábito milenar, cada vez que a gente faz um julgamento, a gente ativa esse hábito, né? Como não julgar? Então, vamos, primeiro de tudo, para a gente poder trabalhar essa questão do que é o julgamento, vamos ver o que é o ato de julgar, né? O ato de julgar é aquele ato de interpretar as atitudes alheias, conferindo-lhes juízos éticos de apreciação pessoal, né? Então, eu só posso emitir um julgamento de uma pessoa, uma ideia sobre uma pessoa, de acordo com a minha apreciação pessoal, de acordo com a minha percepção de mundo, do que eu já vivi até aqui, né? Então, não necessariamente aquela pessoa é da forma como eu estou vendo ela, ou como eu estou agindo com ela, né? Então, é essa personalidade, esse interesse e essa motivação que nos leva a julgar, né? E aí é isso que faz com que nós nos julguemos também. E vamos explicar por que eu estou dizendo isso, né? Nós formulamos sentenças, né? Verdadeiras sentenças, assim, que são verdadeiros vereditos, que estipulam aquilo que a gente entende sobre a ação do outro, né? Então, é o que a gente entende da outra pessoa, né? Então, esses juízos, eles são permeados pela influência de valores, de percepções, de imperfeições, enfim, de tudo que a gente possa pensar agora, de desequilíbrios, né? De emoções, enfim, que definem a nossa personalidade. E são muitas vezes acrescidos de interesse pessoal e de expectativas em relação ao outro. Então, essa personalidade, esse interesse e essa motivação que nós temos interiormente é o que leva a nos julgar e, portanto, nós somos os nossos juízes. Então, vamos lembrar lá em cima o que a gente disse, né? Quem que nos julga? Existe uma pessoa? Existe alguém determinado para nos julgar? Deus nos julga? Quem é, afinal? E em que medida isso acontece? E em que tempo? Lembra que a gente perguntou? Né? Então, quando a gente se depara aqui que quem emite o julgamento emite de acordo com a sua apreciação pessoal, com seus interesses, com as suas expectativas, com a sua percepção de mundo, né? A gente vê o quê? Que quando a gente emite o julgamento, nós já estamos automaticamente nos julgando, né? Então, nós estamos nos julgando por quê? Porque o que a gente vê no outro, né, é o que a gente tem no nosso interior. E por isso que lá no Evangelho nós temos, né, essa passagem aqui do capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos,
tem a passagem lá no item 9, 10, 9 e 10, o cisco e a trave no olho, que diz assim, ó: por que vês um cisco no olho do teu irmão, tu que não enxergas uma trave no teu olho? Ou, como dizes a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, tu que tens uma trave no teu? Hipócrita, primeiramente tira a trave do teu olho, e então verás como poderá tirar o cisco do olho do teu irmão. Né? E daí tem toda uma explicação ali sobre o maior defeito da humanidade, que é ver o mal apenas nos outros. Só que, quando eu vejo o mal no outro, né? Quando eu julgo o outro, é porque eu tenho essas condições de julgar. Então, eu tenho em mim também, né, aquele problema, aquele equívoco, aquela dificuldade que eu estou, aquela sentença, né, que a gente está emitindo para o outro. Deu para entender? Então, talvez assim, ó, talvez não, com certeza, né? Quem me julga sou eu mesma. Em que medida? Na medida da minha compreensão de mundo, da minha evolução, né? E em que tempo? Pode ser imediatamente, se eu sou uma pessoa que estou me esforçando para me melhorar, que eu estou tendo boa vontade, né? Que eu já tenho uma compreensão maior, como pode ser a médio prazo, porque eu vou empurrando com a barriga, né, essas questões, a longo prazo, lá deixo tudo para depois da morte, depois do desencarne, né? Deixo tudo para lá. Então, o tempo e a medida e a sentença sou eu quem emito para mim mesmo. Então, por isso, né, que a gente sempre diz que a nossa personalidade, o nosso interesse, a nossa motivação, né, é quem nos leva a julgar o outro e que é o nosso juiz ao mesmo tempo. Dessa forma, o principal prejuízo do ato de julgar é o quê? A instalação do mecanismo mental de aplicar a nós próprios as censuras e recriminações destinadas ao outro com as mesmas molduras éticas e sentimentais, né? Então, eu instalo no meu psiquismo, né, essas censuras, essas recriminações que eu destino ao outro, né? E aí, então, eu ativo também, né, as vivências que eu tive no passado, aquele hábito milenar, né, de ficar julgando, de ficar recriminando. Então, eu ativo isso tudo no meu inconsciente, né? E aí, com tudo isso, quando a gente vê que a corda arrebenta para o nosso lado, né? Que é realmente muito importante nós fazermos o autoconhecimento, que é importante a gente fazer isso com muita honestidade emocional, e que a partir desse autoconhecimento a gente vá, né, se esforçando com boa vontade e tentando melhorar nossos hábitos e as nossas atitudes, né? Então, a gente, sabendo disso, né, nós vemos que não é o outro que está sendo prejudicado com o meu julgamento, e sim eu mesmo. Mas também temos que analisar, né, qual é a diferença entre julgar e avaliar, né? E também precisamos nos questionar quais são os verdadeiros motivos que nos levam a julgar, né? Então, se eu estou julgando ou estou avaliando? Quais são as minhas motivações, né? Qual é a diferença, vamos dizer assim? Então, a Hermance Dufour, naquele livro Mereça Ser Feliz, ela fala o seguinte, que julgar
é situar a mente na inflexibilidade. É assim e pronto, né? E avaliar é buscar a compreensão do subjetivismo do outro, ou seja, por que ele está agindo dessa forma, né? Que problemas ele está enfrentando, né? Se compadecer com o equívoco desse irmão, com os equívocos que ele está cometendo, né? A irmã Sidufo também fala que julgar é concluir e avaliar é perquirir, ou seja, quando eu julgo, eu determino uma sentença, um veredito final. É assim e pronto. E quando eu avalio,